Pai do Senhor para os irmãos, boa noite. É uma honra, querido, estarmos nessa quinta-feira através desse canal, através desse meio de comunicação, para nós falarmos da palavra de Deus. Antecipadamente eu já quero agradecer aos irmãos que nos assistem, não por um capricho, mas por uma realidade, né, por uma necessidade também. Sou grato pelo que Deus tem operado em nossas vidas, porque a Bíblia diz: por tudo dai graças a Deus. Então, irmão, nada, eu quero dizer, na tua vida nada está perdido. Por tudo dai graças a Deus. Nós temos todo motivo para dar graças a Deus. Graças a Deus que o estado do Ceará não é um estado que está com um número de pessoas acometido desse vírus, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, quando a população é maior do que a do nosso estado que moramos. Quero agradecer às pessoas que nos assistem, que Deus continue grandemente abençoando você em todas as circunstâncias. Essa é a nossa oração, amém? Estou feliz. Acabei de chegar da casa de um irmão ali na Rua S, que nos convidou, nos fez o convite, e a sua casa se reconciliou com Jesus. Daqui uns dias nós vamos conhecê-lo na nossa igreja. Eu estou muito grato por tudo, pelo que Deus está fazendo, está operando. Deus tem resposta para tudo isso. Deus tem resposta para a sua vida. Você não está fora do projeto, do plano que Deus tem. Amém? Eu fiquei nessa tarde maquinando com Deus, com o Espírito Santo, pedindo uma palavra diretiva do coração de Deus para o seu coração. E me veio a palavra de 2 Coríntios, carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vou dar um tempinho aqui para os irmãos procurar na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3. Se o pastor não citou o versículo, é porque ele vai começar do primeiro versículo. Nós vamos fazer a leitura, uma simples leitura, e depois a gente volta fazendo uma reflexão para os nossos corações. Eu creio que Deus vai falar grandemente para a glória dele. Tá certo? Amém, irmãos? Então diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha a responsabilidade, irmão, do cristão. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu quero repetir essa passagem. Mas a nossa capacidade, irmão, não vem de nós, vem de Deus. Essa passagem de 2 Coríntios, Paulo está dizendo que nós somos uma carta, irmão. Nós somos uma carta enviada por Deus. Quando chegamos a esse bairro aqui, saiba que você é uma carta enviada por Deus. Eis a razão pela qual
nós não podemos dar mau testemunho, porque foi o Senhor que nos enviou para ser uma carta do coração dele. E esse temor que Deus inseriu, que Deus escreveu no seu coração, não foi escrito com tinta, com lápis. Foi escrito com a mão dele próprio, no meu, no seu coração. É o temor a Deus. Todas as vezes quando eu leio essa passagem da carta enviada, irmão, tem igrejas que, não criticando alguns ministérios, eu não posso criticar, eu tenho mais é que orar, mas tem pessoas que exigem a carta, quando na verdade você é a carta. Não adianta você estar munido de uma carta, de uma boa recomendação, quando você carrega consigo um péssimo testemunho. Por isso que Paulo escreve dizendo, Paulo passa o bastão da responsabilidade. Você é uma carta. Ele dizia, eu sou uma carta, não escrita com tinta, não escrita na pedra, em pedras, mas foi escrita pela mão do próprio Deus. Então, quando eu leio essa passagem, eu me vejo na responsabilidade. Eu me vejo, irmão, no compromisso junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que eu sou o enviado de Deus, que eu sou uma carta, que eu não posso, em hipótese alguma, dar mau testemunho. Posso até errar, porque não somos perfeitos. Não somos perfeitos, mas não posso permanecer no erro. E coisa linda, importante na vida do homem, do cidadão, é quando ele pratica algo, que ele reconheceu que ele errou. E ele vai à tona e ele fala, me perdoa, eu errei. Porque ele tem consciência que ele é uma carta enviada por Deus. Então eu quero te convidar nesta hora, neste momento, que você seja uma carta enviada pelo Espírito Santo, trazendo para si, para dentro do seu ser, o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, irmão, ele não tolera, ele não aceita qualquer transgressões que seja carnal, seja falar da vida do irmão, seja apontar a vida do próximo. Seja uma carta de Deus. Deixe que essa carta manifeste em você Deus. Quando Deus, conforme aquela palavra que falamos domingo, quando Deus convocou Noé, Noé era uma carta de Deus para aquele povo naquele momento. A presença de Noé era a justiça de Deus manifestada. A sua presença, a minha presença, a justiça tem que estar em nós. Os injustos, quando nos verem de longe, tem que dizer assim, escuta, lá vem um homem ou uma mulher de Deus, porque com eles não compactuam a injustiça, com eles andam a verdade. E é essa postura, amados, que o Espírito Santo, que o propósito divino espera através da minha e da sua vida. Seja justiça. Não compactue com as injustiças desse mundo, porque a Bíblia diz que eu só vou colher o que eu planto. Então trate de descaracterizar da sua vida o que incomoda o seu ser. Eu orava dizendo assim, uma palavra que eu tenho aprendido, tem falado muito forte ao meu coração. É melhor um coração calado do que palavras sem coração. É muito prático, irmão, para o ser humano estar apontando o irmão, e geralmente nós vamos apontar a própria igreja. Nós vamos apontar, irmão, o próprio corpo. Você sabia que tem gente na igreja que ele não é mais membro do corpo? Você sabia disso, irmão? E quando eu não sou membro do corpo, eu não tenho mais Cristo como cabeça. Porque as minhas atitudes, as minhas más atitudes, os meus rabiscos que eu próprio tenho escrito para a minha vida, tem me tirado
da membrazia do corpo, e Cristo deixa de ser o cabeça, porque eu não faço mais parte do corpo. Eu sou um membro sacado fora do corpo, porque eu ando apontando o próximo, eu ando falando coisas que não devo. Então, querido, são essas e outras e tantas e outras má características que nos tira do corpo. Por isso que a Bíblia diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E Paulo deixa muito bem claro quando ele diz que orem um pelos outros, orem por mim, eu preciso de oração. Paulo reconhece que ele precisa de oração. E olha que era um homem que tinha na época uma intimidade excepcional com Cristo, teve aos terceiros céus com Cristo, mas ele reconhecia que precisava de oração. Então, amados, eu quero nesta hora profetizar toda a igreja, a você que nos assiste, que seja uma carta enviada por Cristo, seja uma carta enviada por Deus às nações, ao Ancuri, que esse momento seja um momento pedagógico para a nossa vida. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Irmãos, os políticos, os governos, o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro reconhece que as igrejas deveriam estar orando. A igreja, ela tem uma autoridade possuída, delegada por Deus, e nós precisamos colocar essa autoridade em pauta. Alguns pastores, conforme acabei de falar, ressaltar no nosso grupo, na cidade de Fortaleza, estão se reunindo para se encontrar com o prefeito da cidade, para pedir autorização para voltar com a igreja, no mínimo para orar. Nós temos irmãos que já me ligaram hoje, nessa tarde, que tiveram sonhos de Deus, irmãos, tiveram sonho de Deus, tiveram sonho da parte do céu. A igreja tem que orar, porque nós não entendemos ainda aonde Deus vai com tudo isso. Porque, irmão, não é as dores ainda, não é nem o início do princípio das dores. A Bíblia diz o que eu estou falando. Mas a partir do momento, irmão, quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, quando eu confio nele, como diz o Salmo 37, verso de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aí eu estou protegido, como diz o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Epa, irmão, esta colocação é para que tem Deus como seu Senhor, conforme nós falamos ainda há pouco, não somente como seu Salvador. E para mim ter Deus como seu Senhor, irmão, eu tenho que ser no mínimo obediente. Eu tenho que obedecer a meu líder espiritual. Eu tenho que crer que nele há uma cobertura da parte do Pai sobre a vida desse homem, que através da oração, do clamor, das petições dele, da comunhão, da intimidade, Deus opera. Moisés falava com Deus face a face, e os milagres, as providências de Deus era de imediato na vida daquele povo. Moisés falava com Deus e de imediato Deus realizava. O líder espiritual, irmão, que anda de joelho no chão, face a face com Deus, Deus está aberto para nos responder a oração. Acabamos de chegar de uma visita, eu e Elianai, enviada como carta de Deus, mas já foi algo revelado a nós nesta madrugada, porque nada vai acontecer na sua vida, desde quando eu tenho minha vida pautada em Cristo, sem que Cristo não nos revele antes. Tem acontecido coisas, nós temos tomado conhecimento de tais circunstâncias, somos obrigados a ficar calados e esperar Deus operar, irmão. Mas a minha palavra nesta hora, através, não minha palavra, a palavra de Deus, através do escrito, é que vós sois a nossa carta. O Espírito Santo diz para mim e para você nesta hora: vós sois a nossa carta.
Você é uma carta, irmão. A carta não fala. Às vezes tem momento da nossa vida que nós temos que é melhor ficar calado. Porque quando eu estou calado, Deus é meu advogado. Costumo ressaltar isso. E quando eu falo, passo a ser escravo do que eu falo. Você entende isso? Deixa Deus ser teu advogado. Não queira ser escravo do que você fala. Porque sendo escravo do que você fala, querido, virá recompensa da parte de Deus. Seja uma carta, esteja em oração, em torre de vigílias. Este momento nós temos toda a disponibilidade, Deus está nos concedendo para nós buscarmos a presença de Deus. Este momento é o momento de, quando terminar este culto, ou se não jantou, você janta, senta a família e agradece a Deus por tudo. Eu tenho andado preocupado com a igreja, porque a minha chamada é para pastorear, irmão. Por mais que eu não queira, mas o meu coração vai arder. O Espírito Santo vai me inquietar. Eu sei que me trouxe para cá, para este lugar. Deus não me trouxe para cá, irmão, para mim ganhar dinheiro, senão Ele teria me deixado onde eu estava. Teria me deixado lá. Mas Ele me trouxe para cá para ganhar almas. Aleluia. Vida para o seu reino. E Deus deseja, aleluia, essas vidas, irmão, transformadas, querido. Deus espera que a igreja seja transformada. Deus não precisa que o Camilo Santana, que o Bolsonaro seja cristão. Ele precisa de homens e mulheres de Deus que sejam influenciadores do seu evangelho. Essa é a posição, essa é a chamada real de Israel. Esse é o propósito real que Deus tinha para Israel. Porque Israel hoje é o Kairos de Deus. Israel não é o crono da nossa realidade. Israel é o Kairos de Deus. E eu quero dizer que essa situação caótica, essa circunstância que estamos vivendo hoje, nem o próprio Israel ficou de fora. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quando chove, irmão, chove para o injusto, mas chove também para o justo. Quando o sol nasce, ele nasce para o justo e nasce também para o injusto. Assim é o Senhor. Mas Deus diz na sua palavra que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E você, irmão, que nos ouve nesta noite, eu creio, você é um escolhido de Deus. Você é uma carta de Deus a esse mundo. Você é uma carta de Deus enviada à sua família, à sua parentela. Pregue o evangelho para os seus vizinhos. Anuncie enquanto é tempo, assim como foi feito já hoje. Pregue, irmão. Ovelha faz ovelha. Nós estamos diante de uma obra que desejamos fazer para Deus, com muita sinceridade, irmão, com muita integridade. Me deixa ser um canal de bênção na tua vida, para que você seja uma carta. Seja uma carta, como diz aqui o versículo de número 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. É uma palavra decretada, vós sois uma carta enviada de Cristo, irmão. Alguns precisando aderir a alguns entendimentos para que Deus dê o voo com você. A lagarta, irmão, ela não sai do casulo naquele tempo, no tempo dela. Ela só sai do casulo no tempo de Deus. Ela sabe que ela vai ser transformada em borboleta, mas ela só pode sair daquele casulo quando chega o tempo de Deus. Assim é quando nós, irmão, iremos alcançar o propósito de Deus. O propósito, a promessa está feita. Agora, o tempo de você alcançar a promessa tem que ser com Deus. Quem sabe este momento é o momento de um tratar de Deus com o teu caráter, para que mais tarde, quando você tome posse do que é seu, porque o que Deus separou para você não pode ser para mim, e também o que Deus separou para mim sai da frente porque é meu.
Entende isso? Então, querido, que bom que nós somos uma carta, olha o privilégio, enviada do coração de Deus para os seus escolhidos. Todas as vezes quando eu vejo uma pessoa, um mendigo, uma pessoa que ele tem um processo de um vício, como me deparei com um hoje pela manhã quando eu fui comprar o pão, eu passo por ela, cumprimento ela, ela já não mais me responde, mas eu intercedo pela vida dela. Eu digo: Deus, tem misericórdia, tira da vida dela o que não agrada a ti, porque o Senhor não deu vida a ele para perdê-la, o Senhor aguarda essa vida no céu. Eu tenho que crer, irmão, que todas as vezes, seja na minha casa, convidar você nessa noite a tomar posse de esse envio de Deus, porque Deus não escreveu, conforme diz aqui, olha que coisa tremenda, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábuas de carne do coração. Sabe onde está o Espírito Santo agora? Ele está aí dentro de você, irmão. Nada que vai ser feito, Deus, está tudo dentro de você aí. Só basta você, como eu dizia hoje, ao meio-dia, se posicionar para o Senhor, falar: Senhor, eis-me aqui. Não estou entendendo, Pai, tudo isso que está acontecendo com a economia, com essas pessoas que estão acometidas desse vírus, mas estou aqui para ser uma carta tua. Me ensina cada vez mais a alcançar o teu propósito. Irmão, não saia do propósito de Deus, porque quando eu saio do propósito de Deus, irmão, quando eu olho para Cristo, quando eu me aproximo de Cristo, eu passo a me ver melhor, o meu ser, as minhas atitudes, os meus malfeitos, como diz 2 Coríntios 5,10, que iremos prestar conta ao Pai do que foi feito por bem ou por mal. Eu vou aconselhar você a fazer coisas más? Eu vou aconselhar você a falar algo que não condiz com a palavra que fale? A usar das obras da carne? Quando a Bíblia diz que há uma contradição entre o fruto do Espírito, o Espírito e as obras da carne? Então, querido, vamos trazer para dentro de nós o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria. Quando Cristo disse que o fardo dele é leve, irmão, para que eu quero o fardo desse mundo, se eu tenho um Cristo que ele me oferece o fardo dele, que vai estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos? Você entende isso? Toma posse, profetiza, porque há uma confiança de Deus, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Através da morte de Cristo, é que eles acreditam, Cristo acredita em nós, irmão. Ele acredita em mim e em você como carta dele para as nações, carta dele para a rua que você mora, a carta dele no trabalho onde você se encontra. Eu creio que a semana que vem eu profetizo, eu quero profetizar. Eu não sei que decisões serão tomadas através dos governantes, mas eu quero profetizar que é uma bela oportunidade de nós começarmos a falar como carta enviada de Cristo. Quem sabe, meu querido, milhões de pessoas irão aceitar Jesus. Isto é um sinal que Jesus está às portas. Israel já vê dessa forma. Tem muitos judeus se preparando, voltando para sua casa em Jerusalém, porque o Messias está voltando para arrebatar a sua igreja. Em momento algum, eu como pastor, ou qualquer um líder espiritual, irmão, ele nunca pode fazer uma oração contrária ou julgar a vida de ninguém, porque Deus quer arrebatar todo. Mas é uma pena, irmão, que são poucos que têm tido Jesus não como seu Senhor, mas apenas como Salvador. Irmão, a salvação não custa nada. Agora o reino de Deus custa tudo. Reino de Deus custa obedecer. Reino de Deus custa ser fiel. Reino de Deus, irmão, custa ter amor
Reino de Deus custa suportar. Reino de Deus custa abraçar. Reino de Deus custa socorrer o necessitado. Reino de Deus custa caro. O reino de Deus, a salvação é para todos. Agora, o reino de Deus custa tudo, querido. Guarda essa palavra no seu coração. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa. Olha aí. Às vezes você se julga dizendo: eu sou a pessoa. Não, irmão. A Bíblia deixa muito bem claro. Como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Irmão, nós não temos capacidade para nada. Para nada, irmão. A nossa capacidade, o dom, a inteligência, sabedoria, vem de Deus, irmão. Porque quando Deus tira o seu fôlego de nós temos que ser enterrados no dia seguinte. Só dá para fazer um velório no máximo por 12 horas depois. Porque não somos nada, irmão. E todas as vezes quando não reconhecemos que nada somos, aí, como diz Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa Deus te fortalecer. Deixa Deus te fortalecer como carta. Traz para a tua vida não uma religião. Traz para a tua vida a veracidade da palavra de Deus. Traz para a tua vida o temor a Deus. Porque não tem o melhor patrimônio de você deixar para os filhos, para a sua herança, senão o temor a Deus. Porque, irmão, um homem sem temor a Deus, ele não tem direção nenhuma. É uma vida sem sentido, porque os prazeres da vida estão sendo vencidos, não tem trazido gozo. Muita gente que tem dinheiro hoje estão compartilhando, abençoando os que não têm, porque está perdendo o sentido. Isso vai ficar bem claro, irmão. E quanto mais, diz a Bíblia lá em Atos 20:35, maior felicidade é dar do que receber. E essa maior felicidade é dar do que receber, está escrito na carta, irmão, que Cristo inseriu dentro de nós. Alguns endurecem os corações para isso. Agora, os que não têm endurecido os corações, irmão, os que têm sido fiéis, os que têm sido obedientes, os que têm obedecido aos mandamentos divinos, esses sim, irmão, têm testemunho para contar. Eu posso falar isso porque eu tenho visto isso nas pessoas que têm procurado e são obedientes à palavra de Deus. Peça para Deus arrancar de você o que não agrada a Ele. Essa colocação eu faço sempre na minha humilde oração. Porque de repente eu posso estar agindo de uma forma que não está agradando o Espírito Santo. E não foi para isso que Ele me enviou. Ele me enviou, Ele nos conduziu, Ele nos tem conduzido para ser uma carta. Mas uma carta do coração dEle. Então eu não posso agir com as obras da carne perante um povo que Deus espera que seja transformado e Deus aguarda no céu. Deus não nos chamou, irmão, para fazermos uma igreja grande. Deus chamou para transformar vidas. E é essa influência de vidas, irmão, que esses dias os governos precisam compreender. Amém? Que Deus tenha começado já no coração do presidente da República, não só aqui no Brasil, mas os demais das nações seguintes, que estão acima de tudo, batendo na mesma tecla. Em primeiro lugar, são as vidas, são as pessoas, principalmente as carentes, que não têm condição de comprar um álcool para limpar as mãos. E nós temos tudo isto, e às vezes muito mais, e não somos gratos a Deus. Ou às vezes saímos da nossa posição e deixemos de ser carta de Cristo, assim como Ele deseja nos enviar. A igreja, irmão, é ela que vai transformar as nações. Claro, Deus vai te usar para isso. E quer saber bem na verdade? Deus quer muito te usar. Deus quer usar você jovem. Deus quer usar você mãe, pai. Nós precisamos conduzir nossos filhos nos caminhos do Senhor. O que é que diz Provérbio 22:6? Muito conhecido. Vigia teu filho, o caminho que deves andar até a velhice.
A responsabilidade da Isadora, mesmo quando casada, Israela, não importa. Enquanto vida, serão minhas filhas. E caberá sempre, sempre caberá a nossa correção, porque é bíblico. É bíblico. Eu creio que eu estou diante de um povo de posse dessa palavra. Desde agora é carta de Cristo. É através do nosso bom testemunho. Pega o seu mau testemunho, irmão, e arranque da sua vida. Tire fora. Convide Jesus para te purificar enquanto é tempo. Porque pode ser que não dê mais tempo. Vigia a quem tu tem dado os ouvidos. Cuidado para não estar ouvindo palavras de onde não devia. Procura pessoas que possam te cobrir. Porque quem cobria os discípulos de Cristo era Ele. Ele estava coberto por Deus. E você se sente coberto? Pergunte para você mesmo. Você se sente coberto? Porque eu tenho minha cobertura espiritual também, irmão. Assim como Moisés tinha. Eu também tenho a minha cobertura espiritual. Amém? Diz a Bíblia ainda, um versículo que eu gosto muito de citar. Jesus escreve dizendo, lá em João capítulo 5, João capítulo 15, versículo 5, a parte final do versículo, ele diz, sem mim nada podei fazer.